Olá, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais um grande dia, como sempre, mais uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, algo poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme, restaure totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos sonhos, propósitos, projetos. E algo que assim que é fantástico, é maravilhoso, algo que eu sempre repito, necessário nós repetimos, saber que até hoje é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos levantado, e nunca foi sorte, nunca será sorte, mas sempre a bênção de Deus nos acompanhando dia após dia, porque elas são as causas, as bênçãos, as misericórdias, as causas nós não sermos consumidos. Então, quando Deus abençoa o seu povo, há prosperidade, há felicidade, há a união, o amor verdadeiro, o amor próprio, e enfim, quanto mais tivermos esse entendimento e essa revelação em nossa alma, em nosso coração, o quanto mais poderemos crescer, evoluir, avançar e no Senhor prosperar. Amém? Olha só então, em Gênesis 13, situações já começaram a acontecer. Estava lá Abraão, houve a fome, foi lá para o Egito, a esposa dele foi pega pelo faraó, mas Deus colocou a mão sobre o faraó, a terra do Egito, enfim, e devolveram a mulher para Abraão, e deu ainda o que era necessário, como diz a Bíblia, nós lemos ontem, né? Tudo que foi necessário, e Abraão partiu de volta com a sua mulher, com tudo aquilo que possuía. E no capítulo 13 diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e em ouro. Quando Deus está com a bênção, Deus sempre vem mostrando que Ele pode fazer e abençoar aqueles que o servem. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha ali construído um altar. E Abraão invocou o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome de Deus, Deus sempre vai nos abençoar, vai sempre nos prosperar. Ló, que acompanhava o Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores de rebanhos de Abrão e os de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam também naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, e como era o jardim do Senhor. Olha só, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isso lhe deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló então escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próprio ou próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló então foi próximo a uma cidade que era carregada de pecado, pessoas que eram perversas e pecadoras. Mas tudo isso aconteceu quando começou a haver desavença, começou a haver brigas, contendas entre eles, e Deus não pode operar onde há esse tipo de sentimento, pensamentos, contendas, divisão, separação, condenação, enfim. Deus não está nesse meio. E aonde então Abraão
pelo próprio Deus, sendo instruído, disse: então você vai escolher o lugar que você quer ir. Se você quer ir para o leste, eu vou para o sul. Se quiser ir para o norte, eu vou para o outro lado, enfim, para o oeste. Então escolhe o lugar que você quer. Escolhe o que você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Ló ainda tinha a vontade de escolher para onde ele queria ir. E aí então onde olhou o Ló e viu todo o Vale do Jordão. Era bem irrigado até Zoar. Era como um jardim do Senhor. Olha só então como uma pessoa, nós falamos com uma pessoa, ela anda pela vista, ou uma fé apenas natural, e pessoas que andam uma visão que vem de Deus. Como o próprio Abraão disse: aonde Deus me mandar eu vou, eu serei abençoado aonde eu estiver, porque ele sabia quem ele invocava. O Ló, por mais que tinha o mesmo Deus, não tinha a mesma intensidade, a mesma profundidade que tinha o pai Abraão, o pai da fé, o pai que teve realmente o encontro com Jesus de forma verdadeira. Ele ouviu Deus falar com ele para sair do meio da sua parentela, mas estava ali um parente ainda com ele, o Ló, um sobrinho, a qual trouxe complicações para si de uma forma realmente tremenda, porque onde ele foi, próximo ao Sodoma, ali a situação ficou bastante complicada. E aí me veio essa pergunta: será que realmente a terra era tão pequena que não pudesse os dois ficarem em harmonia? Mas na verdade é a cobiça de um de outro, olhar para o outro, a inveja um do outro, enfim. E aonde começou com os pastores de Ló, começaram a ter contenda de divisão, como o próprio Labão, quando ele quis o gado do seu genro, que era o Jacó. Enfim, quantas situações, a gente vai ler isso ainda mais para frente, mas quantas situações realmente pessoas estão cobiçando aquilo que é do próximo, e aí começa a haver divisão, contenda, separação, perturbação, e vai. Uma própria casa, isso existe muitas vezes, em empresas, lugares, enfim, onde o ser humano está, ali infelizmente existe muitas situações como essa. Estava Ló, então ele olhou, como o próprio Abraão deu a direção: você vai para um lado, eu vou para o outro, você escolhe onde você quer ir, está aí a terra inteira diante de você, apenas vamos nos separar. E assim foi. Não podemos ser estranhos, inimigos, mas escolhe o seu caminho, escolhe uma direção para você. E assim ele foi. E aonde chegou, próximo a um lugar onde estava o pecado, entre as cidades do vale. E ali diz a Bíblia que os homens eram perversos de forma extrema e pecadores contra o Senhor. Mas então, Deus disse então no 14 a Abrão: diz o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Então olha como que aqui Deus ele veio mais uma vez, falou com o próprio Abraão, dizendo: olha, agora então que você se separou de Ló, da onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo até que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, e se for possível contar o pó da terra, também se contará a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Então, onde que ele ia, aqui é uma referência maravilhosa. Ele sempre edificava um altar para louvar e adorar a Deus, levar ali os seus sacrifícios, enfim, segundo a obediência que ele tinha com o próprio Deus, a comunhão, a profundidade do amor de Deus sobre a vida dele. E assim como o seu sobrinho Ló, quando se separou, Deus mais uma vez falou com ele. Então, olha como é fantástico, né? Porque às vezes existe algo em você que você não consegue mais ouvir a voz de Deus, porque existe algo que está roubando, de repente, a sua comunhão com Deus. Nós precisamos estar muito sensíveis à voz do Espírito para poder ouvir, entender, compreender a hora de você realmente sair, a hora de você entrar, porque tudo existe um tempo na face da terra, são propósitos, são missões que Deus nos dá, nos coloca em nosso coração, e precisamos sim ter esse discernimento, esse entendimento, saber que Deus é contigo, mas precisamos obedecer em tudo. Quando você está disposto a obedecer e a fazer o que agrada ao vosso Deus, o quanto mais Ele vai te surpreender, te abençoar e te prosperar. Então é fato, né? E quando existir algo que Deus não quer que esteja com você,
ele não vai mais te falar, ele não vai te orientar. É só você realmente ter o entendimento que situações virão, né? Como houve então essa contenda, essa divisão, e aí houve todo o entendimento. De repente você vê que uma porta se fechou, de repente uma situação não está mais fluindo, acontecendo, então é hora de mudar. O meu próprio Ribeiro, quando estava lá o Elias, ele se secou, e aonde então vimos, então, a hora de mudar para o outro lugar. Como no deserto, a nuvem se movia, o povo tinha que se mover, enfim. Então tem momentos que nós sabemos que temos que ter essa sensibilidade com o próprio Deus, ainda que muitas vezes não entendamos, precisamos apenas obedecer ao nosso Pai, ao nosso Deus que nos formou, a sua imagem, a sua semelhança, e quanto mais assim o fizermos, obedecemos a Ele, o quanto mais iremos prosperar e avançar e no Senhor realmente conquistar muitas bênçãos, porque Ele é fiel para isso e muito mais. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, abençoe sua casa, sua família. Nós chegamos mais uma sexta-feira, mais um final de semana, está se aproximando aí. Vamos encerrar o mês praticamente agora, nesse domingo, mês de fevereiro. Ele encerra praticamente com alguns dias a menos, né? Já dia 1º já é uma segunda-feira. Esse não é o ano bissexto, porque tem um ano bissexto que é um ano há 4 anos, ele termina no dia 29. Enfim, tudo é um calendário, tudo há uma precisão exata do que Deus ele ordenou que assim se fizesse, está sendo feito para a contagem dos anos, dos dias, dos minutos, enfim. Então existe uma história sobre isso. E o que precisamos fazer? A promessa. Se puder contar realmente o pó da terra, assim será. Então, praticamente seria impossível, mas é o que Deus faz. Ele realiza uma obra maravilhosa, como foi em Abraão, o pai da fé, o pai que realmente nos deu a vitória, e até hoje nós somos herdeiros segundo a sua promessa. Amém? Que possamos estar sempre orando, clamando, crendo, confiando, e Deus será conosco de forma muito especial, em nome de Jesus. Ó Senhor amado Pai, mais de uma vez eu clamo, eu peço, eu oro, meu Deus, como agora ao meio-dia, o Senhor me deu essa mensagem, Provérbios. Meu Deus, que fantástico, que maravilhoso, meu Pai, ter o bom nome, como Abraão. Até hoje o seu nome é afamado, meu Pai, por toda, Deus, essa geração. Desde quando ele nasceu até hoje, meu Pai, esse nome é exaltado. Então que possamos ter esse bom nome, meu Pai, ser chamado amigo do Senhor, porque Abraão foi chamado amigo de Ti, meu Deus. Ainda como filhos, mas um filho amigo, porque tem filhos que infelizmente não são amigos, meu Pai. Então precisamos ter essa amizade com o Senhor, ter essa comunhão contigo, essa intimidade maior contigo, meu Pai, poder saber o quanto o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Então que assim se cumpra a sua palavra sobre cada vida e que haja sempre essa revelação, essa direção, esse poder, essa virtude para consagrar e abençoar a cada um de nós, Pai. Então eu peço esta bênção e eu dou a minha bênção sempre, Jesus, com o poder da fé, porque eu creio que o Senhor está operando e vai operar ainda muito mais maravilhas em nossa casa, em nossa própria família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a todos, que Deus prospere muito a sua vida em todas as áreas, que haja prosperidade, felicidade, alegria, paz, enfim, tudo aquilo que vem do Espírito, as suas virtudes, as suas glórias sobre a sua vida, o seu fruto que vai realmente te edificar e te transformar ainda muito mais em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. O que precisar, pode contar conosco sempre nas nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.